Bom dia, amigos profissionais da contabilidade, colegas, contadores e técnicos em contabilidade, operadores da contabilidade, enfim, e demais conhecidos e amigos seguidores aí que me acompanham nas minhas redes sociais aí. Eu tinha falado de fazer uma live, né? E na verdade eu estou fazendo um vídeo, e que não tem a pretensão de ser uma aula, mas uma conversa com alguns aspectos importantes sobre direito tributário, legislação do imposto de renda. Então, a princípio seria uma conversa, essa live seria uma conversa mais voltada para contadores, técnicos em contabilidade e operadores da contabilidade que prestam o serviço de confecção da declaração de renda, né? Mas eu achei melhor fazer uma conversa aqui, uma fala, me iniciando aqui pelo direito tributário, umas noções básicas de direito tributário, e fiz uns apontamentos aqui para não dispersar muito. Então, começo pelo conceito de tributo, né? De tributo. Mas antes disso, eu vou me apresentar. Eu sou Luiz Joel Garbinato. Eu estou com uma equipe de uma mentoria, consultoria sobre o imposto de renda pessoa física, mais voltado especificamente para profissionais liberais, autônomos, né? E para produtores rurais. Mas, na verdade, para os operadores de contabilidade que confeccionam a declaração de renda. E eu sou, atualmente, há pouco tempo, menos de um mês, eu me aposentei da carreira auditoria da Receita Federal. Trabalhei por mais de 38 anos, quase 39, faltam um mês e pouco para 39 anos na Receita Federal. E eu sou técnico em contabilidade, sou bacharel em ciências contábeis e sou advogado. Eu estava licenciado, né? Agora reativei minha OAB e vou começar nesse trabalho de consultoria, principalmente empresarial para contabilidade. Também nessa linha, estendendo um pouquinho para a questão da questão patrimonial, do planejamento patrimonial, holding familiar, também para essas pessoas que profissionais liberais, né? E que têm alguns imóveis de aluguel e tributo na pessoa física, e para as pessoas da atividade rural, agropastoril, os produtores rurais, essa questão do planejamento patrimonial e a questão de planejamento sucessório também, né? Inventário, essas questões aí. E estamos aí, né, no mercado, trabalhando, oferecendo nosso conhecimento. Temos uma equipe já inicial de experiência, uma expertise. Temos contadores, temos antigos e aposentados funcionários da Receita Federal, colegas e amigos, né, que estão integrando nossa equipe. Então começo falando sobre o conceito de tributo. Tributo é a palavra que vem do latim, né? Tributum,
que deriva do verbo tribuere, que significa atribuir, conceder, repartir. Tributo é aquilo que foi atribuído como um encargo, imposto, de impor alguma coisa. Então, tributo, na sua origem, é uma parcela atribuída ao indivíduo para sustentar a coletividade, o Estado. Tributo é aquilo que foi atribuído como encargo, imposto, do verbo impor. E tributo vem de tribuere, é aquilo que é atribuído a cada um para sustentar o todo, a coletividade. Aí eu trago aqui uma questão histórica aqui, que é a questão aqui lá da Idade Média. Na Idade Média, o tributo ele tinha o condão de exploração feudal. Era o senhor feudal lá que ele, de certa forma, saqueava os servos, né, seus vassalos, e pegando parte da produção, que chamam talha, né, parte da produção agro-pastoril, e parte do trabalho obrigatório, que chamavam de corveia. Então, lá na Idade Média, iniciou essa questão do direito tributário de forma primitiva, né? Isso vem evoluindo. E no Egito Antigo, ali segundo a história aí, 3100 a.C., o sistema tributário egípcio estava diretamente ligado ao comportamento do rio Nilo, especialmente as cheias anuais do rio. E a lógica tributária para aquela época era bem sofisticada, porque conforme a cheia alta do rio, dava alta fertilidade nas margens do rio, porque trazia sedimentos com a enchente, sedimentos para fertilizar o solo. E aí haveria, se desse uma enchente alta, haveria uma produção alta, então um maior tributo. Se uma cheia baixa, que não atingisse níveis esperados lá da enchente, vinha poucos sedimentos, a fertilidade do solo seria fraca, baixa, e então teria risco de escassez, haveria menor tributação, então uma redução de tributos. Então, para a época, 3100 antes de Cristo, já havia esse sistema que era sofisticado para a época. Isso vem evoluindo, né? Vem evoluindo e, de certa forma, aqui era uma forma embrionária da capacidade contributiva, que é um princípio do tributo. E hoje, consagrado no direito tributário, esse princípio já aparecia de forma empírica lá. Quem produzia mais, pagava mais. O Estado de Direito, ali no século XIX em diante, o tributo se torna jurídico e limitado. Os princípios fundamentais eram a legalidade, anterioridade e capacidade contributiva. Aqui, o tributo começou a ter o condão aqui de obrigação legal e não arbitrária, como fazia o senhor feudal lá, que de certa forma saqueava, né, usando até a força para retirar parte da produção, obrigar os seus vassalos a prestarem serviço pro reinado lá. E no Brasil, atualmente, aqui, a Constituição de 88, né? A Constituição de 1988, ela traz os tributos, as espécies de tributos: impostos, taxas e contribuições. E
e tributo como um instrumento de financiamento de políticas públicas. O tributo nasceu como uma imposição, então evoluiu como organização e hoje existe como obrigação jurídica limitada. Limitada porque não é arbitrária, não é uma atividade arbitrária. E tributo implica em condição para a existência das cidades. Sem tributo não poderia existir as cidades. O conceito de tributo, então, pelo artigo 3º do Código Tributário Nacional, tributo, diz lá o Código, tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. É bonito esse artigo é bonito. Mas vamos trabalhar ele. Prestação pecuniária. Então, tributo é toda prestação pecuniária. Prestação pecuniária significa prestação paga em dinheiro, ou algo que nela se possa ser convertido em valor monetário. Aqui é excluído o pagamento de forma in natura. Eu produzo soja, eu vou pagar em soja. Não é permitido isso. Tem que ser pago em moeda, em dinheiro, ou em algo que possa ser convertido em valor monetário. Compulsório. O tributo é toda a prestação pecuniária em dinheiro, né? Compulsória. O que quer dizer? Não é opcional, independe da vontade do contribuinte. Na verdade, aqui, o contribuinte é obrigado, né? Ele é obrigado. E tem aquela expressão de latim que diz dura lex sed lex, né? A lei é dura, mas é lei. Tem que cumprir. Está previsto na lei, é aquilo ali e pronto. Não é sanção de ato ilícito. O que significa isso? Não é uma punição. O tributo, ele decorre de um fato lícito previsto em lei. E não é eu pago tributo porque estou sendo punido. Por isso eu pago tributo. Não. É porque você incorreu num fato lícito, praticou um fato da vida lícito, previsto em lei, que, segundo a lei, é fato gerador de tributo. Instituído em lei, princípio da legalidade. Tributo só nasce por meio de lei. Não existe tributo sem ter lei anterior. Sem lei não há tributo. Não pode ser imposto, não pode ser arbitrário. Não é. Não deve ser. Cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. O que quer dizer isso? O tributo é cobrado mediante uma atividade totalmente submissa à lei. Não pode ter cobrança de tributo se essa atividade não seja totalmente submissa à lei, dentro da legalidade. A administração pública não tem liberdade. Ela deve cobrar conforme a lei determina. Ela é obrigada, é um poder-dever, chamado assim, né? Então não há discricionariedade. Não pode escolher a quem cobrar e não pode negociar arbitrariamente. Para você que é meu amigo, eu vou cobrar menos, para você que não é meu amigo, ou que é menos amigo, eu vou cobrar mais. Não pode. Isso é totalmente ilegal. Então, tributo é uma obrigação legal, obrigatória, compulsória, né? Em dinheiro, decorrente de um fato lícito, que a gente chama de fato gerador tributável, né? Cuja cobrança é vinculada ou
totalmente submissa ao que a lei determina. Esse é o resumo, então, é uns conceitos que eu trago do direito tributário só para a gente se situar na matéria, né? Então, você não paga tributo porque errou, fez um ato ilegal. Você paga porque existe economicamente para o Estado. Espécies de tributo. Espécies de tributos no Brasil. Impostos. Então, tudo que eu falar agora vai ser tributo. 3 a princípio, mas temos 5. Impostos é uma espécie de imposto, é uma espécie de tributo. Taxa, as taxas são uma espécie de tributo. Contribuição de melhoria é uma espécie de tributo. O que vem a ser cada uma delas? O que vem a ser? Falando aqui que a Constituição de 88 ela ampliou um pouquinho essa classificação e, segundo a doutrina majoritária do STF, nós temos 5 espécies de tributos. Faltaram 2 aqui, que eu não disse. A quarta, contribuições especiais e o empréstimo compulsório. Empréstimo compulsório. Também são tributos. Quero falar de o que é um imposto vinculado e o que é um imposto não vinculado. Um imposto vinculado ele não está vinculado ou ligado a uma atuação estatal específica, uma atuação do Estado específica. Vou cobrar tributo, vou cobrar imposto aqui e tenho que fazer esta atitude, essa atividade. Não. Ele tem a discricionalidade de aplicar em várias frentes, não especificamente em uma lá prevista em lei, que seria o tributo vinculado. Então, exemplo de imposto não vinculado: imposto à renda, o ICMS, o IPTU, por exemplo. O fato gerador do tributo independe de qualquer atividade estatal específica do Estado. Quer dizer, você se enquadrou naquela situação prevista em lei lá como fato gerador do tributo, você vai ter que pagar o imposto e o Estado não está obrigado a fazer uma prestação específica de serviço para você. Já as taxas e contribuições de melhoria são vinculadas. O que é isso? Vinculado vinculado a uma atuação estatal específica, que pode decorrer do poder de polícia ou serviço público específico e divisível. Por exemplo, taxa de iluminação pública. É um serviço público e colocado à disposição do cidadão e é divisível. Está ali, você tem uma parcela de iluminação ali para você, então está à tua disposição e você vai ter que pagar essa taxa e é vinculada a esse serviço estatal específico. A taxa de coleta de lixo é outro exemplo, essa é bem mais clara, né? Quer dizer, está ali, o caminhão do lixo passa ali, a coleta passa ali, se você não colocar o lixo lá, vai pagar igual, porque ele potencialmente está à disposição do contribuinte. E você usando não vai ter que pagar, porque está à disposição, tem uma prestação de serviço específica e divisível para você. Você vai ter que pagar essa taxa de coleta de lixo. Taxa de fiscalização também. Aqui há uma atuação estatal direta relacionada ao contribuinte. Contribuição de melhoria.
A contribuição de melhoria seria decorrente de obra pública que valoriza o imóvel. Por exemplo, o asfaltamento de uma rua que valoriza o imóvel, uma praça, uma ornamentação pública naquela redondeza, naquela região, onde terá uma valorização dos bens imóveis desse entorno. Então, é vinculada àquela atividade. Quem se eu moro na rua ao lado que não foi asfaltada, eu não vou pagar a contribuição de melhoria. Se eu moro na rua que foi asfaltada, eu vou ter que pagar a contribuição de melhoria, é vinculada a essa melhoria que houve. E as contribuições especiais que aqui tem o INSS, né? O INSS, um exemplo bem típico. E o empréstimo compulsório, que o empréstimo compulsório, ele já, no Brasil nós tivemos a ocorrência dele em alguns momentos. Eu anotei aqui, em 1951 houve o empréstimo compulsório, em 1962 a 76 houve o empréstimo compulsório, em 1986 e por último em 1990. E aqui ele tem uma particularidade, que ele é restituível. Ele é restituível. E é um empréstimo, né, que o Estado faz mediante certas condições e situações, e ele toma esse dinheiro para si e num prazo previsto em lei, e vai deverá devolver para o cidadão de quem ele retirou essa verba. Então, o resumo, né, o Estado cobra nos tributos não vinculados, ele cobra o tributo independentemente de prestar algo diretamente. São aqueles tributos cuja cobrança não depende de nenhuma atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Então, os impostos, né? Os impostos, a espécie imposto é não vinculado. O Estado ele pode aplicar tanto na segurança pública, tanto na educação, tanto em infraestrutura. Aí depende da discricionariedade do administrador público. Que mais? Aqui as contribuições especiais, essas aqui, elas não entram na classificação tradicional, porque eles são tributos finalísticos, eles têm uma destinação específica, a finalidade de tal coisa. Também não depende de atuação direta do Estado, mas são vinculados. Agora vou falar de impostos diretos. Impostos diretos e indiretos. A gente já ouviu falar nisso, né? Então, o que é o conceito de impostos diretos? O contribuinte que paga é o mesmo que suporta o ônus financeiro. Por exemplo, imposto à renda, IPTU, PVA, são exemplos de impostos diretos. É direto aquele contribuinte que incorreu no fato gerador, ele que vai ter que pagar. E impostos indiretos. O contribuinte legal, ele repassa o ônus econômico para outra pessoa. É o tal do imposto embutido no preço. Aqui, falando dos impostos diretos, normalmente eles incidem sobre a renda e sobre o patrimônio. Imposto à renda, IPTU, IPVA, patrimônio e a renda. E esses impostos indiretos, por exemplo, o ICMS, o IPI, eles incidem sobre o consumo
sobre a circulação das mercadorias. A lógica disso é a repercussão econômica, é a transferência do encargo pelo contribuinte legal a terceiro. Então, imposto direto, você sente o pagamento. E no imposto indireto, você sente o preço. Os impostos diretos sobre a renda e patrimônio, né? Eu já disse, não vinculados, né? São não vinculados, que o Estado pode aplicar onde bem entender, dentro da legalidade, né? O produto dessa renda. E os indiretos que incidem sobre o consumo. Direto e indireto não define o tributo, define como ele impacta economicamente. No direto, ele impacta economicamente a pessoa, o cidadão envolvido naquele fato gerador. E o indireto, ele impacta economicamente o preço. O contribuinte legal repassa através do preço, embutindo no preço esse tributo, ele repassa, quem vai pagar é o consumidor. Agora, eu quero falar de espécie de lançamentos. Acho que é importante saber que o lançamento está previsto no Código Tributário Nacional, artigo 142 do CTN, e é um procedimento administrativo que constitui o crédito tributário. Ele constitui o crédito tributário e é verificado nesse momento se houve a ocorrência do fato gerador, a matéria tributável, o montante devido e o sujeito passivo, que é quem deve pagar esse tributo. Quem deve pagar? Sujeito passivo. O sujeito ativo é o ente competente para cobrar o tributo. Espécies de lançamento. Nós temos o lançamento direto ou de ofício, o lançamento por declaração e o lançamento por homologação. O lançamento direto ou de ofício é aquele que ele é realizado exclusivamente pela administração pública. Por exemplo, o IPTU e o IPVA. O cidadão, contribuinte, não precisa fornecer elemento nenhum para o fisco. Todo ano vem o carnezinho do IPTU para você pagar, ou você acessa o site do Detran e vai pagar o IPVA. Você não precisou fazer ação nenhuma para a cobrança estar lá com valor, vencimento, tudo bonitinho para você pagar. O Estado diretamente, ou de ofício, ele fez tudo isso. No lançamento por declaração, ou misto, esse lançamento depende de informações prestadas pelo contribuinte, mas que quem constitui o crédito tributário é o fisco. Então, o cidadão presta algumas informações, mas o fisco é que diz e que conclui o lançamento, que diz valor, montante, vencimento, enfim, a ocorrência do fato gerador ali e que constitui o crédito tributário. Então, o contribuinte informa e o Estado lança. Exemplo. ITBI, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis. E exemplo, o ITCMD, Imposto da Herança, né? Sobre herança. Imposto de Transmissão, Causa Mortes ou Doação, né? Que é competência do Estado. Nesses aí, Imposto de Importação também, o contribuinte informa alguns dados e o Estado é que lança e que diz quanto, quem deve pagar,
que vencimento, enfim, ele que constitui. O lançamento é o ato de constituição do crédito tributário. Então esse é o lançamento misto, porque o cidadão ofereceu, por exemplo, no ITBI, um exemplo no ITBI, o cidadão oferece o contrato de compra e venda, a escritura pública, e o município calcula o imposto da transmissão, da venda desse imóvel, e diz quanto tem que pagar. No ITCMD, houve o falecimento do decujus, é apresentado para o fisco estadual Montemor, dito previamente a avaliação ali, ele analisa se o valor está de acordo ou não, e ele diz quanto que tem que pagar, daí ele constitui. Então são lançamentos mistos ou por declaração. Exemplo aqui, TBI, que é do município, Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, o ITCMD, que é o Imposto sobre Transmissão de Causa-Mortes ou Doação estadual, e Imposto de Importação, de competência da União, da Receita Federal. Então, resumindo, né, o contribuinte informa, presta algumas informações e o Estado, a partir daquelas informações, diz: sim, a partir daqui eu vou ajustar e vou dizer quanto que você deve. Te apresenta o cálculo. E, por último, aqui o lançamento por homologação. Por homologação. Que o conceito é: o contribuinte apura, calcula e paga antecipadamente. E o fisco apenas homologa posteriormente. Daí, exemplo. Até aqui tem um detalhe que a declaração do imposto de renda, esse é o nome declaração, não significa que a forma de lançamento do tributo seja por declaração. Não é por declaração, é por homologação, porque o contribuinte apura, calcula e paga antecipadamente, através de um documento que a gente chama de declaração, de um programa que a gente chama de declaração, e calcula, gera um DARF, né, no caso do Imposto de Renda da Pessoa Física ou Jurídica, e paga para a União. O fisco apenas homologa posteriormente. Exemplo desses tributos lançados por homologação, que são a maioria, né? Que são a maioria. ICMS, de competência dos Estados-membros, o IPI, competência da União, o Imposto de Renda, na grande parte dos casos, na maioria dos casos. Exemplo, a declaração de renda da pessoa física é um exemplo de apesar do nome ser declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física, o lançamento